porque outro dia eu estava até num debate e alguém falou assim, a Márcia não acredita em empatia. Eu falei, e agora, o que que vem? Eu fiquei Sim, esperando. claro. Aí eu falei, vamos ver o que vem. Aí ele continuou, porque ela diz que é impossível a gente sentir a dor do outro. A gente pode ser solidário, a gente pode dar amor, a gente pode estar presente, mas a dor é de cada um. Eu falei, ui, que Graças bom, a Deus, que cada um bom. sabe a Mas dor e a delícia. exatamente, Exatamente, porque claro, foi claro. o que eu falei ao longo desses É porque anos. empatia Eu não é não posso, sentir o que o outro eu sente, é não posso acolher o sentimento do eu não posso outro. sentir a dor de ninguém. Eu não tenho como Exatamente. jamais responder por uma travesti, como tem uma das histórias nesse meu segundo livro, que eu falei assim, Que como é alguém, o Vidas Vidas Marcadas, Marcadas. como alguém Bota pra escreve gente, para Bru. mim, obrigada por me tratar bem. Eu fiquei tão chocada. Ela é uma travesti Uhum. que não vive com HIV, que escreveu para mim pedindo no Instagram se eu podia ajudá-la para começar a PrEP, que as pessoas me procuram pedindo orientação. E aí ela começou a PrEP, uma pessoa que eu comecei a ajudar em várias coisas. Uhum. Mas no final, como eu respondi e fui orientando, Sim, como você faz? obrigada por me tratar bem. Quer dizer, uma coisa que tinha que ser Pedindo permissão normal, para existir, né? Quase te agradecendo tinha que por ser dar normal permissão. vir exceção. Exatamente. Então, assim, as pessoas estão acostumadas a serem violentadas em todos os sentidos pela sociedade. Então, isso me dói, mas eu não posso sentir a dor dessa pessoa Não. que apanha na rua. Te que dói na tua humanidade. Teve uma situação que a nossa advogada, ela foi chamada para reconhecer um corpo de uma travesti que foi assassinada. Quando ela chegou lá, ela não sabia detalhe. Ela tinha sido esquartejada no centro da cidade. Ela chegou lá, ela desabou no choro, porque ela também é uma travesti. E aí a mãe da pessoa chegou e ela me falou isso há poucos dias e começou a chorar. Eu tirei o lenço de papel da bolsa para oferecer, porque ela começou a chorar. Ela falou, eu comecei a imaginar a minha mãe, que a mãe é super parceira. Eu comecei a imaginar a minha mãe vendo aquela cena. Por que as pessoas, além de matarem, ainda têm que ser cruéis? Então, assim, isso tudo é muito... Eu não sei explicar, até voltando à sua pergunta, eu não sei explicar por que eu me envolvi tanto. Porque mas você sempre... se forma em 1982 infectologista. Sim, mas é não porque... existia nada disso. Na prática, não foi bem assim. Eu tinha uma ideia, lá em 82, eu fiz um estágio, porque eu estudava na Unirio. Na Unirio. E aí eu fui fazer o 6º ano de medicina, eu estava fazendo servidores, ligada à Unirio, mas você podia fazer estágio fora. Aí eu fui para os servidores, para a enfermaria de doenças raras de criança. Isso eu até conto no livro. Eu pensava que eu ia ser pediatra. Aí... Você acolhe as crianças. Não, de foi todo mundo. muito interessante, porque as crianças tinham doenças raras e câncer. Então, tinha linfoma, tinha um monte de doença grave. E aí eu brincava com as crianças, porque eu era estudante, eu não tratava de ninguém, eu só ficava olhando. E eu brincava com as crianças, ensinava a contar, ficava brincando, contava história. Aí as crianças morriam, e morriam muito rápido. Todas as doenças graves, elas morriam muito rápido. Aí, quando chegou no final do ano, eu pensei, eu não vou fazer pediatria, essas crianças morrendo. Eu vou voltar para o hospital e vou fazer pós em imunologia. Eu volto para a Unirio e começo a fazer pós em imunologia. Aí estou fazendo pós em imunologia e chegam esses primeiros pacientes, 83, 84, com suspeita de AIDS. Que era uma coisa falada lá fora. Que a gente estava estudando, porque já tinha sido descoberto o HIV. Não tinha nome de HIV, era HTLV3, que tinha sido descoberto. HTLV3, isso mesmo. E aí, na prática, foi interessante, porque eu conto isso, que eu demorei a lembrar dessa história, que eu, de alguma forma, eu acho que eu quis ver a morte longe de mim e a morte estava me rondando. Exatamente. Você sai das doenças raras infantis
volta, e aí vem uma pandemia. Só que eu comecei a me envolver com as pessoas que chegavam, porque era tanta história absurda e tanto preconceito e tanta solidão, porque tinha pessoas que ninguém vinha visitar. E aí eu fui me apegando às pessoas. Eu ficava horas conversando com pacientes que não tinham um amigo, não tinham um familiar, porque eu não tinha medo, a gente já sabia que o vírus não era transmitido socialmente. Eu nunca usei nada, nenhuma luva, nenhuma roupa especial. Então, eu fui me envolvendo com as pessoas. Por isso que eu estou falando, foi muito rápido, porque 83, 84, 85, a gente já estava começando a fazer teste, 86... testagem. 86 já fazia, já internava na enfermaria. Essas pessoas, mesmo sem um diagnóstico final, a gente sabia que era AIDS, pelo diagnóstico clínico, chegava com histoplasmose, meningite por criptococo. A gente sabia que era AIDS, só não tinha o teste, o anticorpo para o HIV. Então, todo mundo que estava ali estava porque queria, porque estava envolvido com a causa. E por isso que eu falei, em 86 eu ganhei a minha primeira homenagem. E eu não entendi nada. Eu pensei assim, gente, as pessoas morrem e eles estão me homenageando. Que coisa estranha. Eu me lembro perfeitamente. Não, você era uma das únicas. E eu pensei exatamente isso. Que botava a mão na massa, eu me lembro que você uma vez me mandou um paciente, você falou assim, ele só não pode deprimir. Eu falei, ok, vamos lá, entendi. Eu falei, cada imunidade. Tá. E de vez em quando você falava, aí chegava, o paciente voltava, estava mais bonito. Eu falei, o que houve? Não, que a Márcia pediu para eu fazer uma coisa de gordura aqui. Aí eu falei, nossa, mas ficou interessante isso. Aí você falou, não, é porque a medicação dá uma perda. Era o AZT. Isso, dá uma perda. Também e eu não quero e perdia gordura no rosto. Eu não quero que eles fiquem estigmatizados por isso. Aí chegavam lá preenchidos. Porque hoje é moderníssimo, né? Fazer a reposição com gordura. Naquela época eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, que bacana.